Dando sequência, então, agora a gente vai falar da primeira lei de Newton, essa nossa graciosa lei da inércia, e o intuito é a gente entender bem o que exatamente que ela está falando. Porque ela é muitas vezes associada a imagens como essa, em que o dinossauro parece estar em repouso, mas se vocês repararem, ele começa a cair, certo? Então, o que está acontecendo na realidade nesse GIF? Tá? Ali, no que a cama elástica desce rapidamente, ela deixa de estar em contato com o dinossauro e ele começa a cair a partir do repouso, porque a Terra ainda está puxando ele para baixo, que a gente vai ver em breve que é a força-peso. E um pouco depois ele cai um pouquinho, dá para ver que ele não fica parado, certo? E a cama elástica volta a entrar em contato com ele, coitado, e ele vai loucamente para cima, porque a cama elástica está empurrando ele para cima. Em nenhum momento aí ele está na ausência de interações, que é justamente o cerne da primeira lei de Newton. Tá? Ela diz o seguinte, que todo corpo persiste em seu estado de repouso, ou de NRU, a menos que seja compelido a modificar esse estado pela ação de forças. Tá? O que são forças? São interações. Então, o que a primeira lei de Newton está dizendo para a gente é que na ausência de interações, um corpo ou fica em repouso ou segue em movimento retilíneo uniforme. Pergunto para vocês, o que tem em comum entre as duas situações, repouso e movimento retilíneo uniforme? O que é repouso? Repouso é velocidade zero, certo? Lembrando que, falando vetor velocidade, então é vetor nulo. Velocidades tanto em x quanto em y quanto em z são zero, todas as três. E movimento retilíneo uniforme é um movimento com velocidade constante, no caso, diferente de zero. O que é comum nesses dois casos? Ora, velocidade sendo zero, se ele fica em repouso, velocidade é zero e fica em zero, então é constante. Então o que está em comum aqui é vetor velocidade constante. Então se a gente der um passinho para trás, a gente vê que a primeira lei de Newton diz que na ausência de interações, um corpo se move com velocidade, vetor velocidade constante. Lembre que, a partir de agora, e já faz um tempinho, vetor velocidade é um pleonasmo. Maravilha! E daí a gente tem, primeiro, só para constar, o conceito de equilíbrio. Um corpo em equilíbrio é um corpo com velocidade constante, independente de qual seja o valor dessa velocidade. Exemplo bem importante. Se eu jogo um objeto para cima, verticalmente para cima, qual vai ser a velocidade dele no instante em que o sentido do movimento se inverte, que é o instante da altura máxima? A velocidade vai ser zero. Se eu pergunto, o objeto está em equilíbrio na altura máxima? Sim ou não? Não. Porque, embora a velocidade seja zero, ela está mudando o tempo inteiro. Porque justamente quem é constante é a aceleração e não a velocidade. A velocidade está mudando, então não está em equilíbrio. Lembrem, equilíbrio é, no fim das contas, a aceleração igual a zero, certo? Concordam comigo? Tá? Isso significa a aceleração é igual a zero. E se vocês lembrarem de novo daquele spoilerzinho que é a segunda lei de Newton. Força resultante, certo? O saldo das interações vai ser igual ao produto da massa do objeto pela aceleração que ele adquire quando sujeito a todas essas interações. Então a gente tem a seguinte consequência. Na ausência de interações, isso é, nenhuma força atuando no objeto, certo? Nenhuma força. Se não tem nada no extrato, o saldo vai ser zero. E daí, pela segunda lei, certo? Aqui entra a segunda lei, consequentemente a aceleração vai ser zero. Isso dá pra gente, então, a impressão de que a primeira lei nada mais é do que um caso particular da segunda, percebem? É o caso particular da segunda, no caso em que a aceleração é zero, no caso em que não tem nenhuma força atuando. Faria muito sentido, por séculos e séculos, a gente guardar as três leis de Newton, sendo que uma seria redundante? Não faria muito sentido. Né? Então a gente confia um pouquinho mais na humanidade. Tá difícil, eu sei, mas vamos lá. E tem mais coisa aí. O que mais que tem aí que a gente não está pegando? Tá? É a questão do referencial inercial. Se vocês lembrarem, eu joguei a ideia de que a segunda lei de Newton é válida só para referenciais inerciais. E o que a primeira lei de Newton faz para a gente é dar uma boa definição de referenciais inerciais. É essa a sacada. É para isso que a primeira lei de Newton
está servindo para a gente. Como que ela faz isso? Bom, se a gente lembrar que a gente tinha como referenciais inerciais, a gente tinha lá posição, velocidade e aceleração relativas. Digamos que a gente tinha aqui um corpo C e referenciais R e I. Daí a gente tinha posição, velocidade e aceleração do corpo vistas pelo referencial R, aqui. Posição, velocidade e aceleração do corpo vistas pelo referencial I. E esses conjuntos de grandezas estão relacionados um ao outro, respectivamente, pela posição, velocidade e aceleração relativa dos referenciais. Dessa forma, já tinha que estar escrito aí nessas equações. Tá? Então, assim, a gente tinha aqui aceleração, tal qual velocidade e posição, é sempre relativa. E a gente estava falando de um referencial não inercial como referencial acelerado em relação ao inercial. Até aí, tudo bem, certo? A gente tem aqui, ó, aceleração de um referencial não inercial em relação ao inercial é não nula. Então, o referencial não inercial é aquele que está acelerado quando visto de um inercial. Daí a gente tem que definir o que é um inercial. E daí a gente tinha jogado ali que o referencial inercial é um referencial não acelerado. Ora, mas não acelerado em relação a quem? Notem que uma definição puramente cinemática não vai ser suficiente para a gente, porque a gente sempre vai precisar de um referencial anterior. A gente vai entrar numa bola de neve infinita de referenciais, né? História sem fim aí. O que a primeira lei de Newton faz é transcender a cinemática e definir referenciais iniciais com base nas interações dele com quem está em volta. Isso vem do conhecimento empírico que a gente tem sobre o universo, de que as interações diminuem de intensidade quanto mais os objetos se afastam uns dos outros. E daí um objeto que esteja bastante afastado de outros vai estar interagindo muito pouco com outros, e daí a gente pode aproximar ele para um objeto que não está interagindo com ninguém. Daí sim a gente pode aproximar, então, para um objeto no qual não atuam forças, pelo menos em boa aproximação. Daí sim a gente tem uma boa definição de referencial inercial. Percebem a diferença? Que antes a gente tinha um conceito que jogava a gente numa bola de neve sem fim. Agora a gente tem um conceito de referencial inercial que não fala do movimento, que não se fundamenta no movimento desse referencial. Se fundamenta nele estar interagindo muito pouco com a vizinhança dele. Ele está praticamente não interagindo com ninguém. De tal modo que ele, daí pela primeira lei de Newton, vai estar em movimento uniforme ou em repouso. Ele vai estar não acelerado. Então a gente parte das interações para definir um referencial inercial que não está acelerado, para daí, com ele, medir as acelerações dos outros corpos, para daí poder aplicar a segunda lei de Newton. Fez sentido? Tá. Daí tem uns livros que falam de estrelas distantes, estrelas fixas, que seriam objetos que atendem a esse requisito de forma mais rigorosa. Para a gente, boa parte das aplicações, a gente vai estar no referencial fixo na superfície da Terra. E se vocês lembrarem, já teve uma sugestão ali na lista 6, um exercício resolvido e um desafio sobre a Terra ser ou não referencial inercial. Ora, a rigor, qualquer ponto na superfície da Terra está girando com a Terra e está girando junto com a Terra ao redor do Sol. Então tem um movimento que não é nada simples. Então, obviamente, não é um referencial inercial. Está interagindo com uma galera em volta, certo? A questão é, pode ser um referencial inercial numa certa aproximação? Depende do quão boa aproximação e depende de qual precisão que a gente precisa para fazer as nossas análises. Lembrem que toda medida tem uma margem de erro. Se dentro dessa margem de erro a gente puder ignorar esse movimento complicado e a gente puder aproximar a Terra como referencial inercial, beleza. A gente não vai fazer esses cálculos em detalhes, eu vou deixar só como aquele desafio lá para vocês pensarem um pouquinho, quem quiser, tá? Mas o importante é vocês saberem que existe esse pré-requisito para qualquer referencial, existe esse pré-requisito para a gente aplicar a segunda lei de Newton, e esse pré-requisito é definido e garantido pela primeira lei.